Quem foi o pai de Messi? A história do homem por trás de Lionel Messi. No dia 8 de agosto de 2026, o futebol recebeu uma notícia triste. Jorge Messi, pai de Lionel Messi, morreu aos 68 anos. Para milhões de pessoas, ele era conhecido simplesmente como o pai de um dos maiores jogadores da história, mas muito antes das bolas de ouro, dos gols pelo Barcelona e da Copa do Mundo, Jorge já ocupava um papel decisivo na trajetória do filho, porque houve um tempo em que Lionel Messi não era uma estrela, era apenas um garoto de Rosário, na Argentina, apaixonado por futebol e com um talento que começava a chamar atenção. Só que, ainda na infância, surgiu um obstáculo capaz de interromper aquele sonho. Messi foi diagnosticado com deficiência do hormônio do crescimento e precisava de um tratamento caro para sua família. Naquele momento, ninguém poderia garantir que todo aquele esforço algum dia seria recompensado. Mesmo assim, Jorge continuou acreditando, até que surgiu uma oportunidade do outro lado do oceano. O Barcelona queria observar aquele pequeno argentino. Messi tinha apenas 13 anos quando viajou para a Espanha acompanhado do pai. Era uma aposta gigantesca. Deixar Rosário, atravessar o Atlântico e tentar convencer um dos maiores clubes do mundo de que aquele garoto merecia uma oportunidade. Messi impressionou. Depois de um período de incerteza, o Barcelona decidiu apostar nele e ajudar com seu tratamento. Mas a mudança também trouxe um preço. Parte da família retornou à Argentina, enquanto Lionel permaneceu na Espanha e Jorge ficou ao lado do filho. Enquanto Messi tentava se adaptar a um novo país e provar seu talento dentro de campo, seu pai acompanhava de perto uma transformação que nenhum dos dois poderia prever. Aquele garoto tímido começaria a crescer dentro do Barcelona, até se tornar uma das maiores joias que La Masia já havia produzido. E conforme Lionel se aproximava do futebol profissional, Jorge também assumiria um novo papel. Ele deixaria de ser apenas o pai que acompanhou o sonho do filho. Passaria a cuidar dos bastidores da carreira de um jogador que em poucos anos valeria milhões e seria conhecido no mundo inteiro. E foi aí que a história dos dois ficou ainda mais complexa. Conforme Lionel Messi se transformava em uma estrela do Barcelona, Jorge assumia cada vez mais responsabilidades fora de campo. Ele passou a atuar como representante do próprio filho. Contratos, renovações e decisões sobre o futuro de Messi começaram a passar também por ele, e os números cresciam na mesma velocidade da carreira. Lionel conquistava títulos, quebrava recordes e acumulava bolas de ouro. Jorge, por outro lado, precisava administrar os bastidores de uma das carreiras mais valiosas do esporte. Era uma relação diferente da de um jogador com um empresário comum. Antes dos negócios, existia uma família, mas dinheiro, fama e contratos milionários também trouxeram problemas. Em 2016, Lionel e Jorge Messi foram condenados na Espanha por fraude fiscal relacionada a receitas de direitos de imagem. O episódio se tornou uma das maiores controvérsias envolvendo a família fora dos gramados. Messi declarou que se concentrava no futebol e confiava no pai e nas pessoas responsáveis por seus assuntos financeiros. Anos depois, Jorge voltaria ao centro das atenções. Em 2020, Lionel comunicou ao Barcelona que queria deixar o clube. A relação com a diretoria estava desgastada e uma enorme disputa começou em torno de seu contrato. Jorge viajou à Espanha para participar das negociações. Por alguns dias, o futuro do maior jogador da história do Barcelona também estava nas mãos de conversas conduzidas nos bastidores. Messi acabou permanecendo por mais uma temporada,
Mas em 2021, aconteceu aquilo que parecia impossível. Depois de mais de 2 décadas, Lionel Messi deixou o Barcelona. Vieram o Paris Saint-Germain e, posteriormente, o Inter Miami. E Jorge continuou participando das grandes decisões da carreira do filho. Só que, no meio de contratos, mudanças de clubes e negociações milionárias, havia uma história muito maior acontecendo. Porque aquele garoto que Jorge havia acompanhado até Barcelona aos 13 anos ainda perseguia um sonho que parecia escapar de suas mãos: ser campeão do mundo pela Argentina. Depois de derrotas dolorosas e anos de críticas, em 2022, Messi finalmente levantou a Copa do Mundo no Catar. Naquele momento, a trajetória parecia completar um círculo. O garoto que deixou Rosário sem qualquer garantia de sucesso havia chegado ao ponto mais alto do futebol, e o pai, que embarcou naquela aventura décadas antes, ainda estava ali para assistir. Mas talvez seja justamente quando retiramos os contratos, as polêmicas e os milhões dessa história que conseguimos entender qual foi o verdadeiro papel de Jorge Messi. No dia 8 de agosto de 2026, Jorge Messi morreu aos 68 anos, e talvez sua história seja melhor compreendida voltando ao ponto em que tudo começou. Antes dos estádios lotados, das bolas de ouro e da Copa do Mundo, existia apenas um garoto com um sonho enorme e um futuro incerto. Jorge acreditou quando ainda não existia nenhuma garantia. Atravessou o oceano com o filho, permaneceu ao seu lado na Espanha e depois passou décadas acompanhando uma das carreiras mais extraordinárias da história do futebol. Houve acertos, erros, polêmicas e decisões difíceis pelo caminho, mas existe uma parte da trajetória de Lionel Messi que nunca poderá ser contada sem mencionar seu pai. Porque antes de o mundo inteiro acreditar em Messi, Jorge já acreditava, e talvez esse seja seu maior legado. Se você chegou até aqui, conta nos comentários qual momento da carreira de Lionel Messi mais marcou você. E se você gosta das histórias que existem por trás das maiores lendas do futebol, inscreva-se no Arquivo da Bola. Porque às vezes, para entender uma lenda, precisamos conhecer quem estava ao lado dela antes de o mundo começar a aplaudir.